Um misterioso homem desenvolveu um novo experimento, aonde ele recompensa os casais com 5 milhões de dólares se eles ficarem dentro de um quarto fechado por 50 dias. Se um deles sair, o primeiro cai para 1 milhão. Eles não têm contato com o mundo exterior e nenhum entretenimento. Eles só vão ter a companhia um do outro enquanto eles estão ali em confinamento. Mas se precisarem de alguma coisa, eles vão ter que pagar por isso. O casal acredita que vai ser um dinheiro muito fácil. O homem acha que eles tiveram muita sorte em ter conseguido chegar até ali. Vai ser uma segunda chance que eles mereciam. A mulher diz que talvez eles devessem dividir o dinheiro para facilitar as coisas. O plano dela era investir o dinheiro. O homem já vê o seu futuro com muitas festas, sem ter que pensar em dinheiro nunca mais. Então, depois de ouvir a voz da inteligência artificial, ela lembra a eles as regras do local e perceberam que eles não estavam brincando quando a voz mostra para eles. Tudo que tem ali é uma cama branca com objetos brancos e nada mais. Também tem um banheiro e tem uma regra, aonde eles poderiam entrar um de cada vez e nunca os dois juntos. Então tem um botão vermelho ali que eles podem usar se eles quiserem sair. Uma tela sensível ao toque que eles podem solicitar coisas, que pode ajudar no dia a dia deles, mas eles precisam pagar. Em cima da porta da saída tem um relógio que conta o tempo restante do experimento. As suas refeições são projetadas para cobrir suas necessidades diárias, que é apenas um shake que vem em uma caixa branca. O quarto tem luzes automáticas que mudam ao longo do dia, para mostrar que anoiteceu e amanheceu. Esse era um sinal que eles precisavam ir para a cama. Na tela tinha um despertador que eles poderiam usar. Ele planejava fazer isso como se fosse férias e dormir até tarde. Ela configura o alarme para que ela possa ter alguma rotina e não se perder. Agora eles vão para a cama pela primeira vez. Ele o abraça e dorme tranquilamente, mas ela fica insegura por achar que talvez eles pudessem estar sendo observados. Amanheceu. Ela foi ao banheiro e se olha no espelho para recitar algumas palavras de afirmação para manter o seu ânimo. Depois de tomar um banho, eles jogam suas roupas na lavanderia do banheiro. Em troca, eles recebem roupas muito mais simples e leves. Então estavam conversando sobre o dono daquele experimento. Ele conta para ela sobre um documentário que viu sobre esse cara. Ele só sabe que ele tem toneladas de dinheiro. Ele gosta de usar para colocar as pessoas em circunstâncias únicas, porque ele estava intrigado com a condição humana. A mulher gosta de meditar, enquanto ele fica olhando para o relógio e filosofando. De vez em quando, ele fala muitas coisas sobre a cor branca, já que estão rodeadas por ela. Ele analisa com todo o seu conhecimento da escola de arte que ele participou, ou a direção no qual eles deveriam escovar os dentes. Ele fica vendo várias e várias coisas nada a ver. É uma coisa mais louca do que a outra. Tem que pensar em alguma coisa para ocupar a mente. Ela sempre lembra ele para não olhar para o relógio e manter a sua mente no prêmio. Mas é difícil pensar positivamente quando seu companheiro não consegue nem dormir bem. Ela mantém as suas palavras de rotina normal para conseguir ficar bem. E ela também tenta manter ele tranquilo. Algumas semanas se passaram e algo diferente finalmente aconteceu. Ele encontrou um insetinho que entrou no quarto. Depois de brincar um pouco com ele, tentou alimentar o inseto com um pouco de shake. Mas a inteligência artificial lembra que a comida só pode ser usada para o consumo deles. Com o fato de o bichinho não sobreviver ali, ele pede para a inteligência artificial deixar o bichinho sair. A mulher explica que a inteligência não escutava ele. Então ele estava querendo apertar o botão para soltar o inseto, mas ela fala para ele não fazer isso, senão iriam perder o dinheiro, e se ele fizesse isso já era. Então, depois de deixar o inseto ali de lado, ele diz que ela não tem compaixão e que o inseto também é um ser vivo. Então ela começa a briga por ele não gostar dela ser vegana. Ela diz que ele deveria admitir que só era vegano porque queria irritar o seu pai, porque ele sempre teve tudo o que queria e era praticamente um mimado da vida. Então ela tenta se acalmar e se afastar dessa conversa, mas ela acabou pisando no inseto sem querer. Ele não consegue acreditar no que ela acabou de fazer e ela pede desculpa pelo que fez, mas ele passa o resto do dia emburrado no canto, até que finalmente ele para com isso. Eles decidem que isso não é saudável e decidem pedir alguma coisa ali. O resultado disso tira 100 mil reais a menos do prêmio deles. Ela não aprova isso, mas ele não precisava da permissão dela. O que chegou ali foi um giz de cera verde. Isso não era muito, mas agora pelo menos ele poderia desenhar nas paredes. Então, depois de ver ele desenhando por um bom tempo, ela pede para ele desenhá-la e ele se recusa a fazer isso, porque retratos realistas eram chatos. Ele preferia manter o seu estilo, então ela sai frustrada dali e desenha até o giz se acabar. Irrita muito ela jogando a toalha no chão, deixando manchas verdes por todo
banheiro. Mais tarde, ela pede desculpas por ter se comportado daquela maneira e diz que isso é mais difícil do que ela pensava, mas pelo menos ele só tem mais 20 dias pela frente. Os dias se passam e o Ted continua a mesma coisa. Até que uma manhã, ela encontrou uma arma no banheiro. Mas que porcaria é essa? O que está acontecendo? Ela chuta a arma para debaixo da cama e os dois entendem que estavam querendo complicar as coisas. Esse desafio de 50 dias não é só um teste de perseverança, mas também é um teste da natureza humana. Então eles decidiram esconder ela debaixo da cama. Algum tempo depois, um videochamada começa na parede. É a ex-namorada dele. Durante a conversa, ele finalmente libera suas emoções e diz palavras gentis. Em seguida, começa um videochamada com o pai dela, mas ela imediatamente perde o controle de suas emoções. Irritada, se esconde no canto chorando. Acontece que ela foi abandonada pelo pai quando era criança. Ele foi lá para confortar ela. Ela dorme agarrada ao seu namorado e de manhã ela não se levanta quando o alarme toca e fica na cama o dia inteiro, porque ela caiu num estado de depressão depois do vídeo do pai. Ela diz que não via seu pai há muitos anos e sempre mentiu sobre quem ele era, porque ela tinha vergonha de seu pai e o modo como ele vivia. As suas mensalidades escolares e sua chance de crescer como uma pessoa normal foram para o lixo por conta disso. Faltando pouco mais de 2 semanas, ela ainda fica na cama, enquanto ele tenta encontrar novas maneiras de se divertir. Ele até mesmo fica lendo alguns textos de etiquetas várias e várias vezes. Ele tenta fazer a namorada comer fazendo algumas piadas sobre a comida, mas isso é praticamente inútil, então ele acaba se juntando a ela na cama, na esperança de fazer ela se sentir melhor, mas isso ainda não funciona. Ele vai dormir no chão para conseguir sentir algo diferente. Em uma manhã, ele tenta convencê-la a pegar alguma coisa pagando 100 mil, mas ela se recusa a perder dinheiro. Então, cada vez mais frustrado, ele menciona que não tinha certeza se ele poderia continuar fazendo isso. Finalmente, ela sai da cama. Ele nem estava ligando para mais nada. Foi na tela e pediu alguma coisa. Então a porta se abriu e uma mulher pelada entra ali. Ela não sabia nada sobre o projeto e para a garota era apenas um show que ela estava sendo paga para estar ali. E diz que assinou um contrato que provavelmente ela ficaria ali por 24 horas. A namorada não gosta nem um pouco da presença dela e fez ele dar a sua camiseta para ela se cobrir pelo menos um pouco. A garota percebeu a arte dele e o elogia. As luzes se apagam. Ele se oferece para dormir no chão enquanto as duas ficam na cama. Mas a garota diz que fica acordada enquanto eles dormem. A namorada fica irritada e decide que eles poderiam dividir a cama e que ela dormiria no meio. De manhã, ela não encontra a garota na cama e pensa que ela se foi, mas na verdade ela estava no banheiro, não estava mais aguentando e decide pedir algumas coisas também. Ela recebeu uma caixinha com 3 docinhos e ela dá uma para a garota e outro para ele. Os 3 começam a dançar pela sala. Eles têm uma viagem muito louca. Eles também se dão alguns beijos. Ele vê sangue para todo lado e que estava embaixo da água enquanto vê seu irmão mais novo cair com ele. As mulheres trazem ele de volta à realidade. Ele ainda estava em pânico, enquanto menciona algo sobre o seu irmão e um afogamento. A namorada tenta levar ele de volta para a cama e tenta confortar ele até que ele durma. A garota pergunta como eles se conheceram. Ela lembra com carinho como tudo aconteceu em um dia chuvoso. Finalmente ele acordou. E a garota conta para ele que perdeu a sua mãe quando era criança e os dois se conectam por conta das perdas dos entes queridos e pega na mão dele para o confortar. Quando a namorada vê isso, ela fica louca da vida pensando que a garota queria roubar o seu namorado e começam a brigar. E ele grita para elas pararem e sair dali. A garota finalmente foi embora, mas deixou uma mensagem na parede agradecendo por uma noite quente que tiveram. Ela fica muito brava com isso e não escuta ele quando fala que não fez nada. Isso era com uma armadilha que a Sala estava fazendo para mexer com eles. Mas com raiva, ela deu um empurrão nele, fazendo bater a cabeça e se machucar. O homem se afasta dela, lembrando ela que nunca a traiu e por todas as coisas que ele fez para ficar com ela. Tudo que ele recebe em troca é ciúmes. A namorada fica se desculpando pelo que fez. Ele começou a ficar tonto por conta do ferimento. Ela levou um pouco de shake para ele se sentir melhor e cobre o ferimento com um pano. Ela lembra o namorado que o contrato dizia que não tinha subsídio para intervenção médica. Ele não consegue acreditar no que ela estava falando e começa a se perguntar se ela realmente se importava com ele. O ferimento era pequeno e eventualmente iria parar de sangrar, mas ele está com medo quão longe ela teria ido se tivesse sido pior. Talvez ela tivesse deixado de sangrar até a morte por dinheiro. Então, odiando o que esse lugar fez com eles e percebendo que o dinheiro não vai consertar
cortar o relacionamento deles. Então ele decidiu sair e convida ela a fazer o mesmo. Mas a mulher se recusa, dizendo que era fácil para ele falar assim. Ele sempre teve tudo o que queria e muito dinheiro. Então ela pega a arma ameaçando ele ficar, mas o homem a ignora, pressionando o botão, saindo da sala. Apenas alguns dias antes de finalmente tudo acabar. Depois de muito deitar e gritar no chuveiro, ela vê a gota de chuva desenhada na parede. Isso inspira ela a considerar apertar o botão. Isso tudo com 2 dias faltando para acabar. Então a cena corta para muitos meses depois. O homem estava solteiro e correndo pelas ruas. Quando ele viu sua ex saindo de um prédio, eles não se viam desde a Sala Branca e decidiram dar um passeio para conversar. Mas quando ele pergunta se ela saiu da sala ou ganhou, ela desvia desse assunto. Ela pede a ele um pedido de desculpa pelo que aconteceu. Quando eles se afastam do prédio, se revela ser um abrigo de sem-teto, que tem uma placa dizendo que uma doação anônima permitiu que eles construíssem uma cozinha. Enquanto isso acontecia, um novo casal chegando até aquela Sala Branca para aceitar o grande desafio.